Olá, muito boa noite para você que nos assiste aqui no Roda de Entrevista. Toda terça-feira à noite a gente te espera aqui para tratar de assuntos do seu interesse com a maior importância e também com a maior profundidade possível. Hoje a gente vai falar aqui de saúde. Nós recebemos aqui no Roda a doutora Ana Lúcia Amorim, que é especialista em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. Também é membro da Associação Latino-Americana de Direito Médico. Ela representa essa associação aqui no Brasil e é membro da Associação Mundial de Direito Médico. Vamos tratar aqui da relação entre pacientes e planos de saúde, entre pacientes e hospitais também. Vamos falar, é claro, desses assuntos que são do seu interesse. Doutora Ana Lúcia, muito bem-vinda. Boa noite para a senhora. Boa noite, Jerônimo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Para me ajudar nessa entrevista, estão aqui as colegas Tatiana Takeda, que é advogada e também blogueira da revista Ludovica. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada. E também a colega Marília Costa e Silva, que é do portal Rota Jurídica. Sempre muito bem-vinda, Marília. Boa noite para você. Doutora, a gente sempre fala dessa relação, começar pela parte dos planos de saúde. Hoje, todo mundo tem que ter um plano de saúde, todo mundo quer pagar um plano de saúde, exatamente porque a gente sabe que a situação da saúde pública é muito difícil, né? Que precisa ficar horas aí esperando um atendimento. Agora, o problema é que os planos de saúde, muitas vezes, você espera muito mais do que se fosse num CAIS, né? Muitas vezes um plano de saúde, a pessoa tenta marcar uma consulta, liga para o médico fala, não tenho hoje, só tem para o mês que vem, só tem para daqui 2 semanas, daqui 2 meses. E muitas vezes até nega esse atendimento, fala assim, não estou atendendo mais pelo plano tal, ou pelo plano X ou pelo plano Y. Qual que é o direito do consumidor nesse sentido? Ele pode procurar alguém? O que é possível fazer? Jerônimo, de fato o que você começou falando, você tem razão. Hoje o brasileiro ele foge do atendimento pelo SUS e a esperança dele é a saúde suplementar. Ele não quer ser mal atendido pelo SUS e também não pode arcar com atendimento particular. É a razão que ele migra para a saúde suplementar. Com relação aos prazos de atendimento, existem resoluções da ANS que estabelecem prazos máximos, né, de atendimento. Então, o médico, ele tem o direito de organizar a agenda dele. Então, ele pode dispor, por exemplo, de 2 dias da semana dele para atender um plano de saúde X, por exemplo. E isso faz com que, quando o paciente liga para aquele determinado médico, ele só tem agenda para daqui 1 mês, 2 meses, até 3 meses. E o que o paciente ele pode fazer? Ele vai ligar para esse plano de saúde e vai dizer que ele não está, por exemplo, conseguindo uma consulta com um pediatra. Então, o plano de saúde ele é obrigado a fazer a marcação dessa consulta num prazo máximo de até 7 dias, por exemplo, no caso, mas ele não pode escolher o profissional. Ele vai ser atendido por um profissional credenciado àquele plano de saúde. Então, muitas vezes começa a aparecer a insatisfação do paciente, porque ele tem uma relação com aquele médico, ele quer escolher o profissional, porém, de fato, ele não tem esse direito. Ele tem direito a ser atendido dentro desse prazo na especialidade escolhida, dentro do município, inclusive. Por exemplo, se ele insistir em ser atendido por um determinado profissional, ele tem como ser reembolsado pela consulta que ele pagar a esse médico, por exemplo? Ele, na verdade, ele nem pode pagar essa consulta particular. Se o médico ele atende pelo plano de saúde e eu sou beneficiária desse plano, eu devo ser atendida por aquele profissional por meio do plano de saúde. Esse reembolso, os planos de saúde, eles não pagam, porque deve acontecer como eu expliquei. O plano de saúde, ele não te garante uma relação pessoal com o profissional. Então, ele deve garantir uma rede credenciada, vamos supor, se hoje um plano de saúde ele tem 50 pediatras, quando eu adquiri esse plano de saúde, ele deve garantir essa rede. Eu tinha, por exemplo, quando eu adquiri um plano de saúde, aqui em Goiânia, credenciado a esse plano de saúde, 3 hospitais de alta complexidade. Ele não pode reduzir. Amanhã passa a ter 2, amanhã ele deve substituir, mas eu dizer que eu escolho aquele hospital, isso não é direito do consumidor. E se eu, por exemplo, fiquei sabendo que tem um médico que tem uma técnica nova e que para o meu caso, ela seria ideal, mas ele não atende por nenhum plano. Eu poderia entrar na justiça, por exemplo, para que o plano de saúde me custeie esse tratamento através desse profissional, sem ele ser credenciado?
vai depender muito do seu problema de saúde. Se for um problema meramente eletivo, eu digo que será difícil você conseguir isso. Mas se for um procedimento de urgência e emergência e que sua saúde está sendo colocada em risco, você conseguirá isso via judiciário, sim. E no caso de internação, o plano de saúde ele pode limitar o tempo que a pessoa fica internada? Não. O plano de saúde ele não pode limitar dias de internação e muito menos diárias de UTI. Com relação a exames, né, eu sei que tem alguns exames genéticos que, embora digam que são cobertos pelo plano, quando a pessoa vai tentar, né, a cobertura, não consegue. No caso de um exame genético, qual que seria a importância? Principalmente planejamento familiar, né? Você tem uma pessoa doente na sua casa, você faz aquele exame genético para saber qual a porcentagem de chance para você ter um outro filho com aquele mesmo problema. Qual que é o procedimento desse consumidor em relação a isso quando ele tem negado a cobertura desse exame? A via para se solucionar esse tipo de problema sempre vai ser a judicial. Infelizmente, é só através do meio coercitivo que os planos de saúde eles vão atender a esse consumidor que tem esse problema. Geralmente, quais são as decisões judiciais? As que colocarão a sua família em risco, dependendo dessa doença genética e dependendo da probabilidade disso é feita uma análise, é muito provável que o plano de saúde seja condenado a pagar esse exame, mesmo porque isso é uma medida, no meu ponto de vista, mais inteligente, porque apesar dele gastar com esse exame, ele vai economizar no futuro, porque vai evitar uma doença, vai evitar prováveis demandas futuras. Doutora, e além de você solicitar que o plano de saúde te reembolse ou te custeie um medicamento ou um procedimento médico ou um exame, o paciente ele pode ser indenizado, por exemplo, por dano moral, por não ter sido atendido a contento pelo plano de saúde? Sim. Toda vez que o paciente... Porque, sim, nós adquirimos planos de saúde não porque queremos, né? Parece que hoje é quase que uma obrigação, né? Como o Jerônimo mesmo falou. Então, o paciente, quando ele está precisando do seu plano de saúde, geralmente no pior momento de sua vida, e aquele direito lhe é tolhido, gera aí uma angústia, um sofrimento além do normal, além daquele corriqueiro que é esperado no convívio social, e os juízes costumam, sim, condenar o dano moral pela negativa abusiva. Eu confesso, Marília, que eu acho que as condenações, pelo menos no nosso tribunal aqui em Goiás, elas são muito pacatas. Eu penso que essas condenações, elas de fato não vêm educar e coibir o plano de saúde para novas práticas abusivas. Quando você diz pacato, quer dizer que o valor tem sido pequeno? Eu creio que sim. Vamos analisar. Hoje em dia, para uma inclusão, vou voltar. Vamos analisar. Hoje em dia, para uma inclusão indevida de um consumidor no serviço de proteção ao crédito, geralmente os tribunais aqui têm dado de 8 a 10 mil reais por você ter tido seu nome sujo de maneira indevida. As condenações de dano moral com relação aos planos de saúde têm sido mais ou menos nesses valores. Quando você vai colocar o que deve ser mais protegido, o meu direito à vida, o meu direito à saúde ou o meu nome? Né? Eu creio que um paciente, quando ele é tolhido do seu direito de ter o tratamento, dependendo do caso, e aí a gente pode falar de questões, por exemplo, relacionadas ao câncer, a pessoa entra num estado de desespero, e não só ela, toda a família. Porque muitos planos de saúde, eles até se negam a cobrir muitos procedimentos que são extremamente caros, como a senhora disse em relação ao câncer, e tantas outras doenças, né? E muitas vezes porque consideram que os procedimentos não são de urgência, consideram que são eletivos, até mesmo algum tipo de cirurgia que pode fazer com que a pessoa ganhe qualidade de vida ou qualquer outro problema. Esse, por exemplo, quando é que o paciente ele deve entrar na justiça, na opinião da senhora? Porque muitas vezes as pessoas falam, não vou entrar na justiça que demora demais, vai sair daqui quanto tempo, daqui 2 anos, 3 anos, essa decisão a meu favor. Quando a senhora acha que ele deve entrar na justiça? O que o consumidor ele deve entender é que o paciente ele tem direito ao tratamento prescrito pelo médico. O plano de saúde, ele cobre o sinistro, no caso a doença. Mas eu posso ter câncer de mama e a Tatiana pode ter câncer de mama. O tratamento para nós duas pode ser totalmente diferente, entendeu? Então, quer dizer, ele cobre a doença câncer.
O tratamento, para mim, pode ser totalmente diferente de outra pessoa, porque é devido às particularidades do próprio ser humano. E aí é que eles começam a fazer as negativas. Não cobrimos tal exame, não cobrimos tal quimioterápico, e começam a fazer as limitações. Qual é o entendimento dos tribunais hoje? É exatamente isso que eu estou falando. O médico prescreveu, ele está na rede credenciada, então o plano de saúde ele deve cobrir aquele tratamento, sim, de maneira irrestrita. Doutora, aí a gente tem visto, por exemplo, que o judiciário até tem atendido de forma célere, porque o mandado de segurança, ele é uma ação judicial que ela é mais rápida, né? O julgamento dela é um pouco mais rápido e pode ser concedida liminares nesses casos. O judiciário tem sido célere aqui em Goiás? Nos casos em que eu tenho visto bastante célere. Eu não tenho, pelo menos para pedido de liminares, o que eu acompanho de colegas, enfim, é que tem sido a contento, sim. Essa medida, isso também vale, por exemplo, para os casos em que existe a indenização por dano moral, ou isso demora um pouco mais? O dano moral ele vai ser julgado no final da ação. No caso, a liminar, como a Marília bem citou, ele vai resolver o problema da obrigação de fazer. Ou seja, ele vai resolver a questão do tratamento do paciente, que é urgente. A análise de dano moral ela é só feita somente em sede de sentença. Tá certo. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta para mais conversa aqui com a doutora Ana Lúcia Amorim, que é especialista em Direito Médico. Estamos de volta já já.